Enquanto todos conhecem o grande nome por trás da liderança de Konoha, que nesse caso é o Hokage, como foi Minato, Hiruzen, Tsunade e Hashirama, existe sempre alguém que age nas sombras em nome desse Hokage, tomando decisões difíceis, sujando as mãos e protegendo a vila mesmo que ninguém reconheça esse fato. E não, a gente não tá falando do conselheiro do Hokage, mas sim o Hokage das sombras, pois esses ninjas que fizeram esse papel de agir atrás das cortinas várias vezes salvaram a Vila da Folha e foram muito necessários para que o Hokage continuasse em seu posto e a vila continuasse em paz. E é exatamente por esse motivo que no vídeo de hoje nós falaremos sobre quem foi o Hokage das sombras de cada geração, até porque quase todas as gerações de Hokages teve ali um ninja que agiu por trás, agiu nas sombras para efetuar os trabalhos que o Hokage não poderia fazer ou não poderia se expor a fazer. Dito isso, eu sou o Gustavo Camus e sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Bom, então começando com o primeiro Hokage, temos aqui Hashirama Senju, onde seu Hokage das sombras foi Madara Uchiha. Bom, funcionando como uma espécie de Hokage das sombras que não deu muito certo, nos primeiros anos da Vila da Folha, a parceria entre Hashirama e Madara era um símbolo de equilíbrio. Madara era temido, poderoso e foi quem liderou ações nas sombras, como por exemplo, quando ele teve uma reunião com os representantes da Vila da Pedra, Onoki e Mu, onde ali já deu pra perceber que o Madara não seria um bom representante da Vila da Folha, até porque, devido ao seu pavio curto e sua sede de poder, ele não conseguiu agir com diplomacia para com os representantes da Vila da Pedra e impôs o seu poder e a sua autoridade a ponto de chegar a solar os dois no campo de batalhas e deixar a Vila da Folha com uma péssima fama. Enquanto Hashirama tentava manter a diplomacia e paz, Madara agia com punho de ferro e assim acabava manchando o nome da Vila da Folha, onde, é claro, essa sua sede de poder acabou esbordando quando Madara percebeu que o poder estava pendendo para o lado do Senju, ainda mais pelo fato do conselheiro do Hashirama, o Tobirama, não fechar em nada com ele. Dito isso, a sua falta de diplomacia ultrapassou todos os limites e ele acabou se voltando contra a Vila da Folha rapidamente. Mas como menção honrosa, vale citar aqui também Tobirama Senju como uma espécie de Hokage das sombras, onde Tobirama se encaixa muito mais na posição de conselheiro de Hashirama e em nenhum momento vimos ele agindo nas sombras ou fora do aval de seu irmão, até o momento que chegasse o seu mandato. Hashirama, 俺が何も知らないと思うか。Hokageの右腕として兄弟として共に協力してくれ。おそらくあの扉間がHokageとなろう。それが分かっていて里を出るよ。内派の他の者に声をかけたが誰一人本当の夢の道へ行くまで。Segundo o Hokage Tobirama, Hokage das sombras, ele mesmo. Bom, todo mundo sabe que o Tobirama é extremamente altruísta e sempre gostou do campo de batalhas, e foi esse tipo de Hokage que ele foi, até porque era Tobirama mesmo que sujava suas mãos e não terceirizava esse trabalho pra ninguém. Ele foi quem criou a Anbu, fundou a polícia de Konoha, criou jutsus proibidos, e era ele mesmo que ia pro front do campo de batalhas, tanto que Tobirama Senju nunca foi visto utilizando ali o seu chapéu tradicional de Hokage, até porque, em vez de estar na sala dos Hokage, ele estava no campo de batalhas lutando em prol da própria Vila da Folha. Dito isso, sua frieza não era maldade, era necessidade. Em tempos de guerra, alguém precisava tomar decisões difíceis, e foi o próprio Tobirama que tomou essas decisões. Sendo assim, se existiu um Hokage que realmente não precisava de Hokage das sombras, era o próprio Tobirama, que sempre agiu por ele mesmo, tanto nas claras quanto nas sombras. Mas vale citar como menção honrosa que Tobirama também tinha um time muito bem capacitado junto com ele, contendo shinobis como por exemplo o próprio Danzo Shimura, Hiruzen, Kagami Uchiha e entre outros. Dito isso, mesmo tendo um time, sempre deu pra perceber que era o Tobirama que ia pro campo de batalha sujar as mãos. ダメです。あなたは火影なんですよ。団蔵よ。貴様は猿といつも何かあるごとに張り合ってきたな。私的な争いを持ち込むな。決断が遅かったのは事実。冷静さを欠くことなく己を知ること。 Agora chegou a vez de falarmos de um dos Hokages que mais teve Kages das sombras, até porque ele terceirizou muita responsabilidade. E eu tô falando do terceiro Hokage Hiruzen, com o seu Hokage das sombras sendo principalmente Itachi Uchiha.
Bom, aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, pois como Kage das Sombras do Hiruzen, muitos apontariam o seu braço direito, Danzo Shimura, líder da Raiz e também nome de grande poder dentro da Vila da Folha. Mas a verdade é que Danzo, mesmo tendo muito poder e trabalhando algumas vezes junto com Hokage, ele agia por conta própria, muitas vezes escondendo tudo até mesmo do próprio Hiruzen, como por exemplo, ir trabalhar de forma terceirizada para Hanzo da Salamandra lá na Vila da Chuva e também colocar os seus ninjas para fazer algumas missões onde nem mesmo o Hiruzen sabia, como por exemplo, emboscar o próprio Hokage como uma espécie de golpe de estado. Agora, o verdadeiro Kage das Sombras do mandato do Hiruzen certamente foi Itachi Uchiha, já que desde criança ele já pensava como Hokage, e quando chegou o momento dele agir e evitar uma guerra civil entre os Uchiha e a Vila da Folha, não foi Hiruzen e nem Danzo que tomou nenhuma atitude. Na realidade, foi Itachi, que sacrificou todo o seu clã e carregou a culpa nas suas costas, servindo até como um ninja renegado, onde o peso dessa decisão era do Hokage, mas foi o Itachi que aceitou pagar o preço, tanto que Hiruzen e Danzo aprovou essa atitude a fim de não sujar as mãos. Ele foi a sombra mais dolorosa e leal que a Vila da Folha já viu, e se tem um cara que pode ser chamado de Hokage das Sombras, é o Itachi pelo que ele fez, levando toda a culpa e evitando uma guerra. 内派一族はこの葉に革命を起こす決意です。力ではなく言葉で話しかけたい。いざとなればこの葉を守るため動く。クーデターを起こして家族と共に全滅するか、クーデター前に弟だけを残して事を収めなければならん。引き受けてくれるか。 Quarto Hokage, Minato Namikaze. Hokage das Sombras, nenhum oficial. Bom, existem especulações sobre um ou outro nome que pode ter sido ali o Hokage das Sombras do Minato, mas vale citar que devido ao fato dele ter um curto período no posto de Hokage, nesse período não houve nenhuma figura que realmente pudesse agir nas sombras ali em nome de Minato. Porém, alguns podem até citar Fugaku Uchiha, o líder do clã Uchiha, como um possível nome, mas esse papel seria nada mais do que simbólico do que prático, já que Fugaku nunca tomou nenhuma atitude relevante diretamente em prol da vila, pelo menos nunca foi visto fazendo isso. O próprio Minato, assim como Tobirama, fazia todo o trabalho duro. Ele era rápido e inteligente o suficiente para resolver qualquer problema, e eu tenho quase certeza que se ele estivesse vivo na época da Guerra Civil dos Uchiha contra a vila, certamente ele conseguiria acabar com esse problema de forma muito mais rápida e eficaz, pois foi no campo de batalhas que ele selou Kurama e deu a vida para proteger a vila, quase tudo sozinho. É claro que ele teve a ajuda de alguns outros shinobis e até do Hiruzen, mas tudo foi sozinho. Dito isso, sua sombra não existe, foi a sua própria luz que conseguiu evitar qualquer tipo de problema. Indo agora para outro Hokage que teve bastante Kage das Sombras, temos aqui Tsunade Senju, com o seu Hokage das Sombras sendo Jiraiya, Naruto e Kakashi. Tsunade assumiu o comando no momento crítico pós o ataque do Orochimaru e também pegou ali toda a fase em que a Akatsuki estava a fim de atacar Konoha. Nessa situação, ela precisava de um braço forte, e foi Naruto, Jiraiya e Kakashi que fez isso por ela, até porque Jiraiya sempre esteve ali trabalhando aos arredores da vila e de olho para que nenhum problema viesse a acontecer, tanto que foi o próprio Jiraiya que se candidatou a ir até a Vila da Chuva investigar Pain, seus poderes e suas intenções, onde esse tipo de ato foi algo nada mais nada menos que um bom Hokage das Sombras poderia fazer, até porque ele se sacrificou para obter informações relevantíssimas do inimigo e levar essas informações para a Vila da Folha. Dito isso, ele é um grande Kage das Sombras, mas não podemos esquecer que Kakashi e Naruto também funcionou, não muito nas sombras, mas funcionou como uma espécie de auxiliar para Tsunade, pois na invasão de Pain, enquanto Tsunade estava cuidando dos feridos, o Kakashi que tentou tancar ou pelo menos segurar o caminho Deva em uma batalha nada menos impressionante, onde mesmo ele sendo muito mais fraco do que o adversário, ele conseguiu demonstrar muitas técnicas interessantes e o caminho Deva passou apuros para conseguir eliminar o ninja que copia. Já Naruto foi que fez o trabalho mais difícil, pois treinando no Monte Myoboku, quando ele aparece no campo de batalhas, é ele que consegue resolver o problema que eventualmente a Tsunade não estava conseguindo, pois Naruto conseguiu derrotar todos os 6 caminhos de Pain e assim salvar a vida de todos os habitantes da Vila da Folha, posteriormente se tornando o grande herói que a Vila da Folha nunca
nunca tinha aceitado. Indo agora pro sexto Hokage, Kakashi Hatake, o seu Kage da Sombra certamente foi Sasuke Uchiha. Bom, durante o mandato do Kakashi, o mundo estava em reconstrução pós-guerra. Naruto estudava para virar o próximo Hokage e estava ali brigando com um ou outro vilão poderoso, como por exemplo o Toneri no filme The Last Naruto. Porém, foi Sasuke que estava solto pelo mundo ninja, agindo como uma espécie de sentinela solitário, pois devido ao fato do mundo estar totalmente quebrado pós-guerra, era o Sasuke que perambulava pelo mundo e resolvia eventuais problemas antes que eles refletissem na Vila da Folha. Foi Sasuke que impediu também de que uma espécie de meteoro caísse para cima do alto escalão da Vila da Folha, conseguindo salvar a vida do atual sexto Hokage, onde ele mesmo chegou a afirmar naquela cena que se eles não tivessem o apoio do Naruto, apenas ele, Sasuke Uchiha, poderia tancar inimigos ou problemas do nível que só Naruto pudesse resolver, mas que ele não tivesse no campo de batalhas. E mesmo com seu passado de vilão, Sasuke acabou se tornando uma espécie de escudo silencioso para a Vila da Folha, protegendo sem receber nada em troca. Está vindo um enorme... Atenção, formação asas de gás. Eu sou o único que pode proteger a aldeia. Bom, e assim como o sexto Hokage, o sétimo Hokage, Naruto Uzumaki, teve como Hokage das Sombras também Sasuke Uchiha. Bom, depois que Naruto virou o Hokage oficialmente, Sasuke continuou a agir nas sombras para proteger a Vila da Folha, tanto que ele se profissionalizou como uma espécie de ninja furtivo e trabalhava incansavelmente para rastrear os Otsutsuki, que no momento eram os grandes vilões dessa nova geração de Boruto. Sendo assim, ele trabalhou incansavelmente fazendo investigações para ameaças globais e, acima de tudo, cuidava do que ninguém via. Até porque, com o seu poder do Rinnegan, ele poderia abrir portais e assim rastrear possíveis inimigos Otsutsuki, assim como ele fez algumas vezes. E também vale citar que o Sasuke fez esse trabalho com tanta eficácia que, além de rastrear os Otsutsuki, quando apareceram Otsutsukis na Vila da Folha para capturar o Naruto, Sasuke lutou ao lado do Hokage e utilizou todos os seus poderes para evitar que Naruto fosse capturado. Tanto que, mesmo Naruto sendo capturado pelo Momoshiki, Sasuke juntou o esquadrão dos Kages e foi atrás de resgatar o sétimo Hokage, tendo 100% de eficácia nessa missão quando resgata o Hokage, luta ao lado dele e derrota o grande vilão. E por fim, temos aqui o oitavo Hokage, Shikamaru Nara, com seu Hokage da Sombra sendo Boruto Uzumaki. Bom, como muitos de vocês já sabem, o universo de Boruto ficou uma bagunça quando Eida trocou o Boruto de lugar com o Kawaki. Kawaki esse que havia acabado de mandar tanto o Hokage quanto sua esposa Hinata para outra dimensão. E devido a essa troca de realidade, todo mundo passou a enxergar o Boruto como o real traidor da Vila da Folha, mesmo que na verdade ele fosse o único ninja trabalhando para impedir um colapso no mundo ninja. Boruto acabou fugindo com o Sasuke, que treinou ele incansavelmente. E hoje é o Boruto Uzumaki que age nas sombras para conseguir evitar qualquer tipo de conflito e eventualmente consertar essa bagunça que a troca de realidade causou. Tanto que o próprio Shikamaru Nara, que acabou caindo nessa troca de realidade, por muito tempo enxergou o Boruto como uma ameaça. Porém, inteligente como sempre, Shikamaru percebeu que Boruto na real estava agindo nas sombras em prol da Vila da Folha e seria um dos únicos que pudesse reformar toda essa bagunça. Tanto que, atualmente, Shikamaru tá do lado do Boruto e entende a importância que o Uzumaki tem para conseguir tancar todos os problemas que acontecem no atual mundo ninja, onde eles trabalham juntos, mesmo que de forma totalmente furtiva, pois quase ninguém sabe que no momento Shikamaru tá do lado do Boruto. E devido a isso, podemos afirmar com facilidade que o atual Kage das Sombras da Vila da Folha é Boruto Uzumaki, que vem lutando contra todos os vilões, menos contra Konoha.
Mas eu gostaria de saber, você lembra de algum outro Kage das Sombras que poderia ter estado aqui nesse vídeo e eu não citei? Eu falei todos que eu lembrei aqui na montagem do roteiro, mas comenta aí se tem algum outro. O Shikamaru já trabalhou de Kage das Sombras algumas vezes, mas eu vejo ele muito mais como conselheiro. Enfim, tem alguns ninjas que podem até ser considerados como Kage das Sombras, mas eu vejo muito mais como conselheiro e eu vou separar um vídeo em breve só com esse tema. Quem foi o conselheiro de cada Hokage? Então vamos separar bem Kage das Sombras de conselheiro, valeu? Comenta aí quem foi o Kage das Sombras mais legal na sua opinião. Pra mim, o Itachi e o Sasuke são ninjas que fizeram um trabalho bem eficaz, porém, o Jiraiya é um Kage das Sombras que é pouco citado, mas fez um trabalho muito interessante. Então eu quero saber a sua opinião, beleza? Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, pois eu tenho vários conteúdos que falam sobre Kages, como por exemplo, quem foi o segurança de cada Hokage, quem foi o Kage mais poderoso de cada geração, entre outros. Basta você clicar, acho que aqui, e conferir, tá bom? Se inscreva ativando o sininho e não perca nenhuma novidade, porque o Radar Anime é muito top. E também conheça meu canal secundário, o Camus Play, porque é tão top quanto. Valeu? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima e fui!